Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: aleluia! Mais uma vez. 1, 2, 3. Ministre o Senhor em nome de Jesus. A vocês que se formaram na Éden, Deus abençoe vocês e que vocês continuem crescendo na graça e no conhecimento. Nós vamos dar sequência à nossa 8ª mensagem da série Oferta de Sacrifício, caminhando ou passos para a conquista. Então nós estamos na 8ª mensagem da oferta de sacrifício e estamos na sétima mensagem de passos para a conquista. E eu queria que você acreditasse que Deus vai continuar falando aos nossos corações dentro do texto que Ele colocou para que nós estivéssemos ministrando à igreja essa série de mensagens. Nós temos tido como base o aprendizado de que para nós chegarmos aos milagres de Deus, para nós chegarmos a uma grande conquista, nós precisamos aprender a fazer 3 coisas. Nós precisamos aprender a ouvir, guardar e praticar. Se você deseja ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida, se você deseja ver conquistas acontecendo na sua vida, é importante que você ore, é importante que você faça os seus propósitos, é importante que você suba o monte, e nós não estamos negando nada dessas coisas, mas quando você olha para a palavra de Deus, você vai perceber que essas coisas em si não bastam, ou não bastam. Há uma ação de Deus, mas há uma ação divina. Quando nós olhamos para o texto que nós estamos trabalhando como igreja, nós percebemos que Deus moveu o seu poder e a sua glória. E quando Ele move o poder e a sua glória na vida daquela viúva, o milagre acontece, há uma multiplicação do azeite. Mas nós temos que olhar também para a performance dessa mulher. E com essa mulher nós aprendemos que ela fez 3 coisas. Ela ouviu a palavra profética, ela guardou a palavra profética e ela colocou em prática a palavra profética. Deus opera maravilhosamente. Deus opera milagre nas nossas estruturas. Deus opera milagre na nossa casa. Deus opera milagre na nossa família. Deus opera milagre na minha vida. Deus opera milagre na sua vida. Quando você entende esse chamado poderoso de Deus, para que você aprenda a ouvir, guardar e praticar. E aí, nós temos refletido a respeito daquelas vezes, e muitas vezes, que nós ouvimos coisas extraordinárias de Deus, mas não guardamos. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. E temos ministrado que às vezes nós ouvimos, guardamos, mas ficamos com o negócio guardado. E nós não colocamos em prática. Quando nós olhamos para a estrutura desse texto, e eu quero ler o texto a partir de agora com os irmãos, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diga-me o que você tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então Eliseu disse, aí ela começa o quê? A ouvir. E aí vai Eliseu e disse, então disse ele: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias. Ela está só ouvindo.
não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Ela está ouvindo. Partiu, pois, dele, saiu do encontro com Eliseu, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. O que está acontecendo? Ela guardou aquilo que ela ouviu e agora ela já está colocando em prática. E diz que ela partiu, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deus agiu, Deus operou a parte de Deus. Mas quando a gente olha para o texto, a gente percebe que aquela mulher ouviu a palavra do profeta, reteve a palavra do profeta e ela colocou em prática. Amados, nessa noite eu quero trabalhar de forma mais específica o verso 2. Coloque aí o verso 2, por gentileza. Ok. Ela coloca o problema para Eliseu. Então no verso 2, Eliseu faz uma pergunta: como eu posso te ajudar? O que é que eu posso fazer? Diga-me o que você tem em casa. Olha a resposta dela. A resposta dela é: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Essa mulher precisava de um grande milagre. Ela tinha perdido o marido, ela agora está devendo, e segundo o costume daquela comunidade, o credor poderia levar todos os seus bens, todos os seus pertences, e não dando isso para pagar a dívida, ele poderia inclusive levar os seus filhos. Ela havia perdido o marido, e agora ela está diante da real possibilidade, e aqui é mais do que uma possibilidade, é uma realidade de perder os seus 2 filhos. Ela procura o profeta, coloca essa situação caótica diante do profeta. O profeta ouve essa mulher com atenção, e sai da boca do profeta esta palavra: o que você tem em casa? A mulher precisava de algo grande, algo extraordinário. Ela precisava ver algo tremendo acontecer na sua vida, e tudo que ela tinha em casa era o quê? Quem sabe? Não. A primeira coisa que ela tinha em casa era nada. Aí dá uma vírgula, dá uma pausa. Aí na semana passada a gente falou assim, é como se a ficha tivesse caído. Ei, eu estou lembrando, eu ainda tenho uma coisinha. A resposta dessa mulher é justa, até quando ela começa a dizer: eu não tenho nada. Aí você vai dizer: pastor, mas ela tinha uma botija de azeite. Ela poderia ter começado: não, eu tenho uma botija de azeite. Mas eu quero te dizer que não está totalmente errado quando ela diz que ela não tinha nada. Sabe por quê? Porque diante da situação que ela estava enfrentando, humanamente falando, uma botija de azeite era absolutamente o quê? Nada. Imagine o homem chega para receber a dívida: vou levar a sua casa, vou levar os seus bens, vou levar os seus filhos. Não, não, senhor, eu posso pagar a dívida com o quê? Uma botija de azeite.
quando ela diz nada, é que se você fizer uma relação entre aquilo que ela estava enfrentando e a pergunta que o profeta faz, a botija de azeite não significava absolutamente nada, e não podia absolutamente nada face o problema que ela estava enfrentando. Irmãos, o que uma botija de azeite poderia trazer de solução para o problema daquela mulher? A dívida era muita. É mais ou menos assim: você está devendo aí 1 milhão, aí eu vou te cobrar. Você diz: ô pastor, eu tenho lá 3 vidros de 500 ml de azeite galo. Eu sei, Peter, mas você está devendo 1 milhão, filho. Se eu vender essas 3 garrafas, não dá 50 pau. A relação é mais ou menos essa. O que uma botija de azeite poderia trazer de solução e de resposta para aquela mulher? Diga assim para o pastor: absolutamente nada. 1, 2, 3. Porque uma botija de azeite é só uma botija de azeite. Enquanto botija de azeite, nada. Agora aprende isso aqui, irmão. Porém, se aquela botija de azeite viesse a se tornar uma semente, ei! Se aquela botija de azeite se tornasse uma semente, ela poderia se tornar a essência, como se tornou a essência de uma grande colheita, de uma grande multiplicação, de um grande milagre. E foi isso que aconteceu. A mulher pegou e semeou a botija de azeite. Enquanto botija de azeite, o potencial dela era 0. Mas enquanto semente a ser semeada, o potencial dela foi elevado, 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 e se tornou a essência para um extraordinário milagre. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não precisa de muito para fazer um grande milagre. O que essa mulher ofereceu a Deus? Ouvir, guardar e praticar. E o que sustentou o ouvir e o guardar e praticar dessa mulher? Diga assim com o pastor: fé e obediência. Ela ouviu, guardou e praticou, porque ela teve fé, ela acreditou na palavra profética. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: você precisa tomar posse da palavra profética de vitória na tua vida. Mas ela não só acreditou, ela também obedeceu. Ela também obedeceu. E aí, quando ela junta isso, ela transforma a botija numa semente. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Tem horas que a única coisa que devemos e podemos fazer é semear. E às vezes nós seremos desafiados a semear a única ou a última semente. Que desafio, hein? Essa mulher não podia fazer nada para resolver o problema. Ela tem uma botija de azeite, com a botija de azeite também ela não podia fazer nada para resolver o problema. Ela só tinha uma coisa que ela podia fazer. Qual era a única coisa que ela podia fazer? Ouvir, guardar, praticar, em fé, em obediência, semear. Amados, a mulher coloca o problema para o profeta.
O profeta começa a mostrar a saída quando ele diz: o que você tem aonde? Em casa. Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta: o que você tem em casa? Pastor, não tem nada em casa, a não ser aquele marido barrigudo. Já é alguma coisa, minha irmã. Dê glória a Deus. O que você tem em casa para o milagre? Não tem nada, a não ser aquela mulher chata, e a sogra também mora comigo. Você está perdendo a bênção, porque às vezes a bênção é a sogra. Olha para a pessoa que está falando assim: a tua sogra pode ser a tua botija de azeite. Posso ouvir um amém da igreja? Aí foi um amém caquético, hein? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabe qual é a vingança sobre toda nora? Qual é a vingança sobre toda nora? Um dia ela será sogra. Calma! Está chegando a tua hora, Ângela. A Ângela estrategicamente já mandou um beijinho ali para Malu. Fala, Deus. Amados, o problema começa a ser resolvido quando o profeta pergunta: o que você tem em casa? E olha o que aparece no meio da resposta. Ó, Deus, eu não tenho muito não, mas eu tenho 50% do valor da dívida lá no banco. Foi isso que apareceu? Eu não tenho nada não, mas eu tenho uns parentes que ganham bem. Eu tenho uns parentes que ganham bem. Eu já ajudei muito eles. Agora é a vez deles fazer o quê? É isso que está no texto? Não. A pergunta é enfática: o que você tem em casa? E o que aparece como resposta é: apenas e tão somente uma botija de azeite. Gente, vamos imaginar a possível sequência dessa conversa em um contexto como esse. Minha filha, o que você tem em casa? Tem nada. Peraí, tenho uma botija de azeite. O profeta: olha, muito bom. Você tem o que? Uma botija de azeite? Aí está a solução. Aí ela diz assim: ô profeta, mas isso não dá para nada. Profeta, em que uma botija de azeite pode me ajudar nesse problemão que eu estou nele? Então o profeta, tomado de uma visão de Deus, diz assim: semeie. Olha para a pessoa que está só assim: semeie. Aí ela pergunta: o que o senhor disse mesmo? Não ouvi direito. Eu estou falando para você semear. Não se faça de boba. Você entendeu? O que eu estou falando é: semeie. Sabe por que o profeta falou para aquela mulher semear aquela única botija de azeite? Porque mais do que ninguém, o profeta sabia que uma botija de azeite não resolveria o problema da mulher. Porém, mais do que ninguém, o profeta também sabia que se aquela botija de azeite fosse transformada em semente, ela seria a essência para um grande milagre e uma grande conquista. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: eu profetizo em fé. Você vai transformar a sua única botija de azeite numa semente, e Deus vai liberar o milagre dele sobre a tua casa, sobre a tua família. Assim diz o Senhor. Se você recebe essa palavra, ministre a ele em nome de Jesus. Aleluia.
Esse texto é muito rico. Esse texto é extraordinário. Semeie. Essa foi a palavra ouvida, guardada e praticada pela mulher. E o resultado foi a manifestação da glória e do poder de Deus. Irmãos, imagine agora. A mulher foi lá, semeou a única botija de azeite. E olha o milagre que aconteceu. Olha a multiplicação, olha a colheita, olha o problema sendo resolvido, olha a resposta de Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O milagre não é lindo, esse milagre? Não é maravilhoso? Agora eu te pergunto, e se ela não tivesse semeado a única botija de azeite? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, pergunta a ela, teria tido milagre? A botija de azeite pertencia à mulher. O profeta só poderia orientar. O profeta não tinha autoridade sobre a botija de azeite. A decisão de semear em obediência competia a quem? Aquela mulher. Mas você imagine, se ela decidisse não dar ouvidos, se ela não tivesse ouvido o semeie de forma positiva. Imagine se na hora que o profeta falou assim, semeie, porque é isso que o profeta está falando. Lance a sua botija de azeite. Se ela não tivesse ouvido isso de forma positiva, tivesse ouvido isso de forma negativa, e de forma negativa, então, ela diria assim, mas profeta, eu já estou toda encalacrada. Profeta, eu já estou toda enrolada. Profeta, o senhor ainda quer que eu semeie a minha botijinha de azeite, que eu jogo na farinha? Profeta, farinha seca é muito ruim, com azeite é muito melhor. Pergunto eu a você, os argumentos dela tinham lógica, sim ou não? É a única. É a botija que eu vou fazer, é o azeite que eu vou fazer as últimas refeições da família. Você imagine, se ela não tivesse de forma positiva guardado o semeie. Se ela não tivesse guardado o semeie como algo precioso, guardou porque ela teve aquela palavra como uma palavra preciosa, porque a gente só guarda e esconde no coração aquilo que é precioso. Você imagine se ela não tivesse com diligência, determinação, colocado em prática o semeie. Então ela ouviu semeie de forma positiva. Ela guardou o semeie como algo precioso e ela colocou em prática de forma determinada. Irmãos, se ela tivesse feito o contrário, nada teria mudado. Deus tem falado semeie. Deus tem falado semeie. Semeie a sua botija de azeite, meu irmão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunte a ela, qual é a botija de azeite que você está precisando semear? Se Deus está falando semeie, ouça, guarda e pratique. Talvez Deus esteja mandando você semear um abraço verdadeiro. Talvez Deus esteja mandando você semear um quebrantamento verdadeiro. Talvez Deus esteja mandando você semear uma atitude mais correta. Talvez Deus esteja mandando você semear, mas na sua paixão por Ele. Talvez Deus esteja mandando você semear mais compreensão na sua casa. Talvez Deus esteja mandando você semear mais qualificação no teu local de trabalho. Talvez Deus esteja
mandando você semear, mas com paixão na direção dos perdidos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se Deus fala semeie, ouça, guarde e pratique, porque se você assim o fizer, o milagre é certo na sua vida. Amados, tem horas que a única coisa que nos cabe fazer é semear e esperar em fé. Tem horas que a única coisa que nos cabe fazer, há uma música do Nelson Ned, eu não sei se eu lembro a letra: quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você descobrir que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo. Aí ele chega no refrão muito antiga, né, do tempo da sua avó, seu palhaço. O cara tá lá assim, ó. Aí ele canta assim: só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Tem horas, irmãos, que é só Jesus. Olha bem no zoião dessa pessoa com o coração cheio de amor e diga assim: tem horas que só Jesus. Quando todas as portas estavam fechadas para aquela mulher, todas as portas estavam fechadas para aquela mulher não tinha alternativa, aquela mulher estava no beco sem saída. E talvez você tenha chegado aqui nessa noite, vivendo a situação de estar num beco sem saída. A palavra de Deus para você nessa noite, assim diz o Senhor, é: semeie. Semeie. Aquela mulher estava sem alternativa. E parece, irmãos, que às vezes Deus nos deixa sem alternativa, para que a gente chegue no ponto da sua vontade. Qual é o ponto da vontade de Deus? Diga assim: obediência. Posso te falar uma coisa, irmãos? Muito possivelmente, pensando em mim, pensando em gente como nós, se aquela mulher tivesse alguma alternativa, ela não teria o quê? Obedecido. Como? Minha botija de azeite? Eu ainda tenho uma alternativa. Ô filha, semeie. Como é que é? Semear? Não, eu ainda tenho aqui uma saidinha. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus te permite chegar num beco sem saída, quando Deus arranca das suas mãos todas as suas alternativas, é porque Ele quer te levar para a vontade dEle. Ele quer te ensinar o princípio da obediência. Está com vontade de semear? Não. Estou não. Estou preocupado em semear? Estou. Mas por que você vai semear? Olha para a pessoa que está ao teu lado assim: porque Deus me deixou sem alternativa. Oh, glória! Tem horas que Deus vai te deixar sem alternativa, para você depender dEle, para você descobrir, não só de direito, mas de fato, de que Ele é Deus na sua vida, que Ele é Deus de passado, presente e futuro. Tem horas que Deus deixa você sem opção. Aquela mulher não tinha opção,
E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: se Deus está te deixando sem opção para levar você para o centro da vontade dEle, diga glória a Deus. Estou ficando sem opção. Olha para a pessoa que está olhando bem nos olhos, ela cheia de amor, assim: Deus está acabando com as suas opções tudo, né? Às vezes Deus faz isso. Eu não estou dizendo que esse é o único jeito de Deus agir, mas eu estou dizendo que esse é um expediente que Deus usa muitas vezes. E quando Ele faz assim, meu irmão, não é para você se desesperar, é tão somente para você saber que Ele está no... Exatamente isso, Marilza. Ele está no controle. Olha para essa pessoa que está ao seu lado assim: quando Deus tira as tuas opções, é porque Ele quer mostrar para você que Ele está no controle. E se Ele está no controle, tem milagre a caminho. Se você recebe essa palavra, ministro teu Deus. Amados, essa mulher está sem opção. Mas aí eu quero fazer alguns destaques dentro desse contexto, dessa semente, o poder de uma semente. A primeira coisa que eu quero destacar, repita assim com o pastor: semente não existe para resolver problemas, e sim para ser, quem sabe o resto? Semeada. Está entendido isso, irmãos? Irmão, semente não existe para a gente resolver problema. Espera aí, profeta, eu tenho um probleminha aqui para resolver com essa botija de azeite. Mas a botija de azeite era semente. É uma questão de propósito. Aprenda isso, irmão. Quando Deus te dá uma semente, aqui é a palavra de Deus. Quando Deus te dá uma semente, não é para você resolver problema com a semente. Quando Deus te dá uma semente, é para você fazer o que com a semente? Semear a semente. Isso é um princípio poderoso, sabe por quê, irmãos? A semente por si só não garante o milagre. Aqui, ó. Essa água é semente. Mas eu só posso beber, saciar minha sede, viver esse milagre de ter minha sede saciada, se eu semear. Mas aqui não está muito limpo. Se eu pegar essa água aqui, jogar aqui e usar essa água aqui para lavar isso aqui, eu perdi a minha semente. Irmãos, isso é um princípio sério. A semente por si só não garante o milagre. Porém, se ela for semeada, algo maravilhoso acontece. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Semente não se bebe. Semente não se come. Semente se semeia. Irmãos, semente não se retém. Olha, estou com um saco aqui cheio de semente. Estou com um saco cheio de semente. Não semeia ela não para ver o que acontece. Gente, o que acontece? Um saco cheio de semente encostado lá na tua casa. 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que acontece?
mofa, que mais? Apodrece. Quantas sementes você tem deixado de semear, hein? Sementes que você tem comido, semente que você tem retido. Aí você não vê as coisas acontecendo na sua vida, mas aí você não consegue discernir esse princípio básico. É de que semente não existe para resolver o problema. A solução do problema não estava na semente. A solução do problema daquela mulher estava em ela semear a semente. Amados, não se idolatra a semente, não se desperdiça a semente, ou seja, não se dá a semente outro propósito que não seja o propósito pela qual ela existe. E o propósito da existência de uma semente é que ela seja semeada. A botija de azeite não resolveria o problema da mulher, mas como ela tomou a decisão de transformá-la numa semente, essa semente foi muito além de resolver o problema da mulher. Qual era o problema da mulher? Diga assim: pagar sua dívida. Quando ela lançou a semente, semeou a semente, foi só isso que aconteceu? Ela pagou a dívida, libertou a família daquele jugo, e além disso, teve uma sobra, que o profeta agora chega para ele assim: vende, paga a tua dívida e vivei do resto. Irmão, quando você semeia a semente, porque você ouviu, guardou e está colocando em prática, quando você semeia a semente em fé e obediência, se prepare, o milagre é maior do que você imagina. A unção vem maior do que você espera. Ela estava esperando um milagre para pagar a dívida. Ela estava esperando uma unção para pagar a dívida. Vem um milagre, vem uma unção que ela paga a dívida e vai além. Então olha para a pessoa que está ao teu lado assim: semeie, porque Deus vai te levar além daquilo que você imagina. Se você crê nessa palavra, diz assim: eu creio, e ministra ao Senhor. A semente levou ela além do que ela imaginava. Amados, eu aprendo aqui que a gente não deve subestimar o valor e o potencial de uma semente. Veja só, Eliseu sabia o potencial daquele vaso de azeite. Eliseu sabia. A mulher não sabia. Por isso ela responde inicialmente na negativa. O que você tem em casa? Se ela acreditasse no potencial daquela semente, ela diria de imediato: o quê? Eu tenho aqui um negócio, o quê? Uma botija de azeite. Mas por que ela responde na negativa? Porque ela não acreditava no potencial da semente. Mas o profeta acreditava. Amados, porém depois que ela ouviu, guardou e praticou, ela percebe o extraordinário potencial da semente que ela tinha. Preste atenção nisso. O tremendo potencial da semente que ela tinha onde? Aonde estava a semente? Não ouvi? Na casa dela. Você está achando que na sua casa só tem problema, né? Aquela mulher também achava. Aquela mulher achava que lá na casa dela só tinha viuvez. Uma mulher que ia ficar sem os filhos. Aquela mulher acreditava que na casa dela só tinha dívidas.
Mas lá dentro daquela casa, que ela acreditava que tinha isso, tinha uma semente com potencial poderoso. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e diz assim: eu não sei o que está acontecendo na sua casa, mas Deus manda lhe dizer que dentro da sua casa há uma semente poderosa para mover o poder e a glória de Deus na sua vida. A semente não estava em outro lugar. A semente do milagre estava na casa daquela mulher. Na casa. Meu irmão, tenha dó. Tem gente que acha que na casa dele só tem mulher feia, comida queimada, roupa mal passada. Meu irmão, na tua casa tem sementes de milagre. Posso ouvir um glória a Deus? Por isso o profeta pergunta: vai ver o que tem na casa do vizinho. O que você tem na sua casa? Olha para a pessoa que está autor assim: comece a dar valor àquilo que você tem na sua casa. Principalmente para esse marido feio para burro. Garra teu marido, irmão. Porque tem umas orelhudas que está de olho nas orelhas dele. Vigia. Amados, eu olho para esse texto e vejo que Deus tem nos dado muitas vitórias. Irmãos, Deus tem nos dado muitas vitórias e conquista aqui na nossa igreja. Olha essa estrutura que Deus está nos dando aqui. Hoje a gente tem uma estrutura que a gente faz encontro com Deus de homens e mulheres dentro da igreja. Hospedagem, banheiro, Deus é bom. Agora vamos terminar de fazer esse negócio aqui. E qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo que a gente tem que decidir? Qual é o próximo passo? O clube ou o prédio? Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta: o que você prefere, o clube ou o prédio? Não respondo, que eu já sei o que vocês vão responder. Irmãos, nós não somos uma igreja de multidão. Nossa igreja é uma igreja que tem os menos favorecidos financeiramente da cidade aqui. Olha para a pessoa e não tem uma dívida, está tudo pago. Você pode dar um glória a Deus? Irmão, a nossa igreja tem menos dinheiro do que as outras tudo. Só que a nossa igreja aprendeu a obedecer uma palavrinha. Qual é a palavrinha? Semeie. É simples assim. E todas as sementes têm saído de dentro da nossa casa. Posso ouvir um glória a Deus? Irmão, não tem nenhum gringo mandando dinheiro para nós. Não tem nenhum empresário botando cheque aqui de 15, 20 mil todo mês. Até porque, irmão, quem ganha esse dinheiro todo não vai aturar um pastor com essa roupa. Pastor de calça jeans, sapatênis. Mas qual é o segredo da nossa igreja? Olha para a pessoa e está assim: semeie. Irmãos, mas aonde tem saído as sementes? As sementes têm saído de dentro dessa casa. É da tua casa, é da minha casa que Deus tem provido as sementes de multiplicação
desse lugar, e se você alegra em Deus, ministra um escândalo santo ao Senhor nesse lugar. Quase concluindo, diga assim: a necessidade levou a mulher a semear. Irmão, parece meio complicado isso, não parece? Mas quando é que o profeta orientou aquela mulher a semear? Foi num tempo de fartura ou num tempo de crise? Num tempo de crise. A mulher estava passando por um tempo de crise. Vem uma palavra: semeia a tua única botija de azeite. Não parece que o profeta estava maluco? Profeta, na crise que eu estou passando, a única coisa que eu tenho é uma botija de azeite, o senhor pede para eu semear? Eu fico imaginando que o Eliseu olhou assim: mulher, o melhor momento da gente semear é num tempo de crise. Melhor momento é o momento de crise, porque é aqui que a tua fé é exigida, é aqui que você é edificado na fé, é aqui que você é fortalecido, é aqui que você cresce no seu desafio, na compreensão da vontade de Deus, do propósito de Deus. A pergunta que eu faço: você está no problemão dessa mulher, vivendo a crise que essa mulher está vivendo, o profeta chega e diz: semeia a tua única botija de azeite. Você semearia? Você semearia? Irmãos, em tempo de crise, quando tudo aponta para o fato de que você precisa colher, tempo de crise a gente precisa de quê? Colher, irmão. Tempo de crise a gente precisa o quê? Receber. Tempo de crise a gente precisa de quê? Ganhar. Tempo de crise a gente precisa de receber para nós. Aí vem uma palavra que diz assim: entregue, dedique, dê, semeie. Irmãos, teoricamente, aquele não era o momento propício para semear. Por isso semear foi um desafio para a mulher. Agora olha como é que o desafio é maior do que você imagina. Se aquela mulher tivesse dito assim: olha, o profeta, eu não tenho muita coisa não, mas eu tenho uma boa quantidade lá de azeite, de botija de azeite. Aí o profeta diz assim: semeia uma. É isso que está acontecendo no texto? Olha o tamanho do desafio dessa mulher para semear. Diga assim: semear é um desafio. Porque ela não está semeando uma botija de azeite, ela está semeando a única botija de azeite. Igual o Abraão: semeia teu Isaque. Ele nem perguntou, nem falou para Deus: mas eu não tenho outro Isaque. Deus já sabia, não precisa falar isso para... Deus não é burro não, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus já sabia. Mas Deus pegou: eu quero teu Isaque. Agora você imagina: mas Senhor, o Senhor não sabe que eu só tenho Isaque? Eu sei. Olha para essa pessoa que está sorrindo. Quando Deus fala semeie, semeia, porque Ele sabe de todas as coisas. Gente, a semeadura dessa mulher é um grande desafio, porque ela está semeando, ela está sendo desafiada a semear a sua única botija de azeite, e a conclusão lógica seria: semear só vai aumentar a minha necessidade, semear só vai aumentar os meus problemas, semear só vai aumentar a minha dívida, porque eu vou ter que agora arranjar crédito para comprar mais azeite. Na verdade, irmãos, antes de semear a sua única botija de azeite, a mulher semeou fé e obediência.
E nós não podemos perder de vista que ver os milagres de Deus acontecendo na nossa vida exige fé e obediência. Imagine o absurdo que é você caminhando na direção do que você não acredita e desobedecendo os princípios estabelecidos para uma caminhada bem-sucedida. Você sabe por que essa mulher fez assim? Porque ela creu. Porque se ela não cresce, não adiantava nada. Por que ela caminhou na direção do semeio? Porque ela entendeu que aquela era uma caminhada certa, aquela era uma caminhada correta para ela. Amados, semeie com fé. Sabe por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu posso te garantir. Olha para a pessoa que está ao teu lado assim: vai acontecer. Semeie. O que vai acontecer, não sei. Mas uma coisa eu sei: vai acontecer. E vai acontecer porque eu creio e porque eu estou semeando em obediência. O fato da mulher estar passando por uma terrível crise não fez dela uma semeadora de dores, lágrimas e ressentimento. Aquela mulher estava passando por uma grande crise, sim ou não? Perdeu o marido e agora está perdendo os filhos. Ela podia chegar lá semeando o quê? Dores, lágrimas e ressentimentos. Ai, minhas lágrimas, profeta. Perdi o meu marido. Oh, meu Deus. Por certo, se ela fosse mais pentecostal, ela dizia assim: ah, Jeová. Se ela fosse lá do reteté. Irmãos, numa situação como essa mulher não semeou lágrima. Então para com isso. Está na crise, está com problema, está com dificuldade. Para de ficar semeando lágrimas, para de ficar semeando lamentos, para de ficar semeando ressentimentos, para de ficar semeando dores, para de semear amargura. Ah, pastor, mas me machucaram. Ah, pastor, mas me feriram, pastor. Aí você, igual um idiota, agora começa a se autoferir. Tô magoada, ai, tô magoada, ai, me machucaram. É assim que essa mulher faz? Ô, minha irmã, para de chorar por causa desse problema. Para de ficar semeando amargura. Aí você semeia amargura no ouvido do outro, no ouvido do filho. Aí o marido já chega, já semeia amargura lá no local de trabalho. Para de semear amargura, irmão. Você sabe o que essa mulher semeou? Fé, esperança. Porque, meu irmão, ela só derramou a botija de azeite nas vasilhas porque ela estava com o coração cheio de quê? Fala assim essa palavra bonita: esperança. Ela estava com o coração cheio de quê? Esperança. Olha para a pessoa que está falando assim: você já aprendeu a semear esperança? É diferente, não é? Semeie esperança, semeie ousadia, semeie obediência, semeie dedicação, semeie fé, semeie atitude positiva, semeie trabalho, semeie determinação, semeie deslocamento. Irmão, essa mulher não podia ficar lá na casa dela? Assim, ó. Vê se você conhece gente assim, que ficaria dentro de casa. É, o credor está vindo. Vai levar meus filhos. Ah. Dá o último beijinho na mamãe, Quinzinho. Ô, Fredinho, dá o último beijinho, mamãe, Fredinho. Ela não podia ter ficado em casa fazendo assim? Mas ela tomou uma atitude.
diga assim, deslocamento. Ela saiu da casa dela. A casa dela, naquele momento, era símbolo de problemas e dificuldades. E ela se deslocou na direção do milagre. Diga assim, nessa noite, eu vou receber uma unção de deslocamento. Eu vou me deslocar da crise na direção do meu milagre, da minha vitória, porque eu creio na provisão do meu Deus. Se você recebe essa palavra, ministre ao Senhor em nome de Jesus. Em meio à crise, nós somos desafiados muitas vezes a semear. Nós não podemos parar de semear em meio à crise. A decisão correta é semeie. A crise pode ser sim uma grande e singular oportunidade. Está na crise? O nome dessa crise é, diga assim, oportunidade. Olha para a pessoa que está ao teu lado assim, está na crise? O nome da tua crise é oportunidade. Diga assim, Davi venceu Golias. Com quantas pedras? Ele precisou simplesmente semear uma pedra. Em nome de Jesus, irmão. Creia no poder extraordinário de uma semente. A tua casa tem semente de milagre. E eu acho que a melhor maneira de eu terminar essa palavra nessa noite é essa. Se coloque em pé em nome de Jesus. E repita assim comigo. A minha casa é um lugar aonde há sementes de milagres. Na minha casa eu tenho sementes de milagre. Eu vou semear a semente e vou ver a glória de Deus na minha casa, na minha família, na minha história. E quem está ligado diga amém.